Se você também está usando o ChatGPT para gerar imagens no estilo do Estúdio Ghibli, fica nesse vídeo porque você vai entender por baixo dos panos como tudo isso funciona. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas, você está no GPTzando. E galera, esse vídeo tá animal. Aqui a gente vai entender um pouco sobre a história das redes neurais generativas de imagem. Quais foram os primeiros modelos que surgiram há alguns anos atrás e que realmente começaram a fazer algum sucesso dentro do mercado, gerando aplicações que realmente faziam sentido e resolviam dores de usuários reais, até os dias de hoje, com modelos de difusão, como os modelos do ChatGPT, da Stable Diffusion e outros modelos como o Flux, que conseguem gerar imagens extremamente realísticas através de prompts ou mesmo com processos de controle dessas imagens através de control nets. Com toda certeza, você foi impactado por uma imagem como essa nos últimos dias. Seja um meme ou um membro da sua família com o estilo da imagem convertida para uma imagem no estilo do Estúdio Ghibli. Isso é muito interessante porque realmente demonstra o grande poder que a OpenAI tem para lidar com o grande público. Ela não precisa trazer um contexto muito complexo para fazer uma explicação para determinados usuários, porque o foco dela é trazer isso para pessoas que não entendem de inteligência artificial. Modelos como esse já estão sendo utilizados no mundo todo para resolver dores reais, principalmente de empresas, e geram impacto nos seus usuários finais, mas com aquela leve descrição de que quanto menos o usuário percebe que aquela imagem foi gerada ou manipulada por uma inteligência artificial, melhor é para a empresa que está fazendo a contratação desse serviço. Mas como você está aqui dentro do GPTzano, a gente vai entrar um pouco mais a fundo para entender, tecnicamente, como tudo isso começou e como hoje a OpenAI consegue trazer um modelo que gera imagens através de prompt ou modifica imagens que você envia através de prompt sem necessariamente ele ter sido treinado especificamente para esse contexto. Eu já adianto para vocês que nem sempre foi assim e a gente vai ver um pouquinho agora nos próximos capítulos desse vídeo. Você já ouviu falar de GANs? GANs é a sigla para Generative Adversarial Network, ou Rede Generativa Adversária. Esse foi um contexto criado por Young Goodfellow em 2014 e é a base para a grande evolução que a gente teve dos modelos generativos de imagem. Os modelos atuais, mais modernos, não utilizam essa tecnologia, mas GAN foi, sem sombra de dúvidas, o precursor de toda essa evolução de tecnologia que a gente teve nos últimos anos com as redes generativas de imagens. A ideia é tão simples quanto genial. São treinadas duas redes em conjunto. Uma delas, a rede geradora, que é responsável por gerar imagens tão boas quanto as reais. E a outra é a rede discriminadora, que é responsável por identificar se aquela imagem é real ou falsa. É como um jogo. O discriminador tenta identificar se o gerador está gerando imagens falsas ou reais. E o gerador tenta gerar imagens tão reais que ele tem que enganar o discriminador. E esse processo faz com que as duas redes consigam evoluir em conjunto. E o mais interessante de tudo isso é que tudo começou com duas redes que não tinham nenhum conhecimento. Quando a rede geradora começava a gerar uma imagem a partir de um ruído, ela gerava uma imagem que nitidamente para nós seres humanos não tinha nada a ver com uma nota falsa, por exemplo. E já a rede discriminadora era tão ruim no começo que ela recebia essa imagem falsa e se enganava por muitas vezes. Interpretava que aquela imagem era real, realmente era uma nota, e nitidamente aquilo não era uma nota falsa. Mas, conforme o tempo vai passando e as redes vão interpretando e aprendendo sobre os processos, quanto mais o discriminador, quanto mais o detetive, ele entende que aquela nota é uma nota falsa e através das imagens reais que ele recebe, ele vai percebendo e aprendendo a entender quais são as características que tornam aquela nota, por exemplo, uma nota real. Quanto mais ele aprende, mais o gerador vai aprender, mais o gerador vai se esforçar para conseguir enganar o discriminador. Então esse é um processo muito interessante, porque a gente parte de duas redes que não têm a mínima ideia sobre o que é real ou falso, e as duas redes aprendem em conjunto e uma acaba reforçando o conhecimento da outra. Mais recentemente, nós tivemos uma grande evolução dentro dos modelos de redes generativas de imagem. São os modelos de difusão. A ideia é simples, mas brilhante. São modelos que aprendem
a fazer um processo de remoção de ruído a partir de determinadas imagens. Então, nesse exemplo que você está vendo aqui, a gente tem uma imagem de um girassol e o modelo ele aprende a partir de uma imagem de entrada que é 100% ruído a remover esse ruído e reconstruir aquela imagem daquele girassol, que é a imagem de target. E você pode estar se perguntando, pô, legal, Lucas, mas aprender a remover ruídos é interessante para casos onde eu quero, por exemplo, aplicar uma melhoria de qualidade dentro de uma imagem que tem muito ruído. Uma imagem que foi tirada com uma câmera mais antiga e eu quero, a partir de um modelo que eu treinei e que aprendeu a remover ruídos de imagem, gerar uma imagem com a qualidade melhor e sem ruído. Mas como a gente saiu de um processo de aprender a remover ruídos de imagem a conseguir gerar imagens completamente novas, com contextos completamente diferentes através de prompts? Durante o treinamento, os modelos de difusão não aprendem única e exclusivamente a remover ruídos de imagem. Eles aprendem a fazer esse processo de remoção de ruídos de imagem guiados por contexto. Esses contextos podem ser imagens, rascunhos ou, os mais comuns, utilizados hoje em dia, os prompts. É como se a IA fosse perguntando a cada passo: o que eu deveria ver aqui dado a esse texto de entrada? Até que, ao final, o ruído se transforma exatamente no processo que você descreveu com o prompt que você deu de entrada para aquele treinamento. Modelos de redes generativas já estão sendo utilizadas de maneira muito ampla dentro do mercado. Quem nunca foi impactado por um vídeo de inteligência artificial nas redes sociais e não conseguia perceber se aquilo realmente era real ou falso? Então, existem os contextos de utilização desses modelos de maneira negativa, mas a gente também tem muitas aplicações extremamente positivas para modelos como esse. Atualmente, nós já temos modelos de difusão sendo aplicados em e-commerces, em placas de vídeo para fazer com que aquele seu jogo que rodava a 60 FPS rode a 120 FPS sem que você tenha que necessariamente comprar uma placa de vídeo nova. Então, a aplicação da inteligência artificial de redes generativas de imagem, ela está cada vez mais atingindo o mercado, trazendo novas soluções. Nós já vemos a aplicação de efeitos especiais em filmes utilizando inteligência artificial com uma qualidade muitas vezes tão boa quanto ou melhor do que a aplicação gasta para fazer um efeito como aquele num grande estúdio que demandaria muita gente com mão de obra extremamente especializada e com um custo extremamente elevado. Então, cada vez mais a gente está tendo uma democratização da tecnologia de redes neurais generativas de imagem ou modelos de difusão para o público em geral. Esse efeito que o ChatGPT 4o trouxe com a possibilidade de geração de imagens só reforça que cada vez mais a gente tem essa possibilidade e hoje, dentro da sua casa, usando um modelo de inteligência artificial, você pode criar banners, por exemplo, para a fachada da sua loja, sem você necessariamente ter que fazer a contratação de um designer e muitas vezes com uma qualidade muito superior ao budget que você teria para pagar um designer para fazer aquele banner. Então, a inteligência artificial, ela está trazendo esses modelos de redes generativas de imagem, eles estão trazendo um impacto muito forte dentro do mercado. Diria eu que um impacto talvez até maior do que os modelos de LLM, porque os modelos de LLM, querendo ou não, muitas vezes você sabe que você está lidando com um modelo quando, por exemplo, ele é aplicado dentro de um chat para conversar com você. Agora, a aplicação de modelos de difusão, a aplicação de modelos de redes de imagens generativas, ele tem um potencial muito forte. Para mim, um potencial muito maior do que o potencial necessariamente das LLMs, por um simples motivo. Hoje, cada vez mais, existe uma resistência muito grande às inteligências artificiais, e isso acontece muito porque muitas pessoas têm medo que as IAs roubem os seus empregos, e cada vez a tendência é que esse processo seja cada vez maior. Mas quando a gente está falando de redes neurais generativas de imagem, ou mesmo de vídeo, que cada vez estão se tornando mais potentes, né, com uma qualidade que o ser humano comum ele não consegue distinguir, é aí que está o grande fio da meada. Essas inteligências artificiais conseguem enganar a população em geral. Então elas conseguem diminuir o custo de uma grande produção, por exemplo, sem que necessariamente a pessoa que está sendo impactada por aquela obra tenha o conhecimento que aquilo tem inteligência artificial rodando por trás.
Existe um potencial muito grande dentro das redes generativas, existe um potencial muito grande dentro desses conceitos de computer vision. A gente deve ver cada vez mais modelos como esses sendo utilizados dentro de grandes aplicações no mercado. E a ideia desse vídeo foi trazer para vocês um pouco da visão de como tudo isso funciona por baixo dos panos. Obviamente, sem ser extremamente técnico, mas borrando um pouco as linhas entre só o conhecimento de que aquilo funciona e vocês teriam um pouco mais da visão de o que por trás faz com que aquilo funcione, né? Então, o que é o processo de denoising, o que é uma rede neural generativa, o que é uma GAN, que foi a base para a grande evolução desses modelos que a gente tem atualmente. Então, a ideia desse vídeo foi trazer um pouco desse contexto para vocês. Se você gostou, dá o like aqui, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que curte inteligência artificial, mas que não conhece muito a fundo como funciona. E se vocês quiserem um vídeo um pouco mais elaborado tecnicamente sobre como modelos de redes generativas de imagem funcionam a fundo, deixa o comentário aqui porque a gente pode trazer para vocês um conteúdo um pouco mais elaborado e mais técnico sobre como todo esse processo funciona por trás. Belezinha? Valeu, galera. Um abraço.